E aí, beleza? Imagina um roubo de 200 milhões de dólares. Uma tarefa simples, abrir um cofre, encher as bolsas de dinheiro e voar ao pôr do sol. Moleza, né? Mas é Arm of the Dead, filme de 2021 da Netflix. Esse grupo de mercenários precisam enfrentar mortos-vivos que tomaram conta de Las Vegas para pegar esta grana. O único problema é que são comandados por um rei extremamente inteligente e sedento por carne humana. Então só tem um objetivo: lutar e tentar sair vivo deste cassino, infectados de zumbis inteligentes e assassinos. Que nojo. Esse grupo militar está em uma missão de transportar algo que nem eles sabem o que é. Estão apenas cogitando, como por exemplo, o pé grande ou uma cópia da Declaração dos Estados Unidos, mas na verdade acham que pode ser algo relacionado com alienígenas. Mas na mesma estrada, um casal recém-casados, felizes da vida por estarem em Las Vegas. E a alegria da esposa era tanta que decidiu dar um presente pro maridão, ali mesmo no carro com ele dirigindo. Algo bastante ousado. O problema começa a partir daí, pois isso tirou totalmente a atenção dele da estrada. E os militares, que também não estavam nem aí para a estrada, não viram o carro. E aí, meus amigos, as coisas complicaram, pois além do acidente gravíssimo com baixas, a tampa do compartimento da carga importante se abriu. E as ordens da nave-mãe era se afastar da carga e sair de lá o mais rápido possível, pois a carga na verdade tinha um zumbi. E meus amigos, era o mais forte que eu já vi em um filme de terror. Jesus Nazaré. E detalhe, não era só rápido e mortal, e sim extremamente inteligente, pois caçou facilmente os dois soldados que escaparam, que além de os matar e os transformarem em zumbis, foram para Las Vegas, a cidade mágica dos cassinos e hotéis luxuosos, agora tomada por zumbis. E a velocidade que as coisas vão de ruim a horrível é impressionante neste filme, pois nos 10 primeiros minutos iniciais, o caos já era o elemento principal dele, e rapidamente já fomos apresentados aos personagens deste filme. Um grupo de soldados que lutaram por suas vidas nesta guerra contra mortos-vivos, até que toda a cidade de Las Vegas foi cercada e isolada. E essa informação não é passada no filme, mas se passaram alguns bons meses. E uma das decisões do Congresso Nacional era exterminar os mortos-vivos daquela área, usando uma bomba nuclear de baixo impacto no dia da independência dos Estados Unidos. E aí nessa conhecemos Scott, ex-fuzileiro do exército que salvou o secretário de defesa de uma horda de zumbi, ganhando a medalha da liberdade por isso. Só que acabou fazendo hambúrgueres em uma lanchonete de estrada. Mas essas habilidades eram conhecidas por Bly Tanaka, o milionário que tinha uma missão interessante para ele. Na zona de quarentena, 200 milhões de dólares em um cofre em um cassino abandonado. E o melhor, a empresa seguradora já tinha reembolsado toda essa grana, então não tinha impostos nem rastreamento dela. E se ele aceitasse, ganharia 50 milhões para dividir com quem quisesse levar na missão. Baita proposta interessante, né? Com certeza. E esse tal de Scott tinha alguns traumas desta contaminação, como teve que matar sua própria esposa contaminada na frente de sua filha Kate. E isso era uma dor e um peso que ele carregava em suas costas. E esse lance de roubar na zona dos mortos-vivos era a maior oportunidade para quem quisesse uma grana extra, mas só conseguia entrar quem fizesse parte da zona de quarentena. E era lá que Kate, filha de Scott, estava como voluntária. E direto via essas oportunidades, mas sempre desencorajava sua amiga de fazer esse lance. Apesar de ser a passagem para fora dali, era extremamente perigoso. E a maioria que iria para o campo de quarentena nunca voltava. Mas apesar do drama que Scott carregava, aceitou a missão e começou a montar sua equipe. Primeiro chamou Maria Cruz, que considerava da família, e serviram juntos na invasão zumbi de Vegas junto com Wanda Rose, que pelo valor que ganhariam, aceitaram sem questionar muito. Outra que nem perguntou qual seria a missão era Peters, a piloto, e iria receber 2 milhões de dólares só para pilotar um helicóptero por um dia. Mike Guzman, um maluco que adorava matar o zumbi na internet, iria levar $500,000 só para matar os zumbis. E Ludwig Diller, o maior arrombador
simulador de cofre do Hans Wagner. Inclusive tem um filme prequel na Netflix apenas da história dele. E de cara, Van Hose não gostou muito dele, que além de meio atrapalhado, era cheio de dúvidas. Peraí, uma perguntinha. Como é que se matam os zumbis exatamente? Eu mereço. Tinha mais alguns caras para completar o grupo e um membro de confiança do Sr. Tanaka, Martin, que tinha a única e exclusiva função de cuidar da grana. O plano era o de sempre: invadir a cidade em direção ao cassino, ligar as luzes, explodir o que precisasse e abrir o cofre com o especialista. E sair de lá com as mochilas cheias de grana, voando de volta ao pôr do sol. Tudo isso em apenas um dia, antes da bomba nuclear devastar Las Vegas. Isso na teoria, né? Mas entrar na cidade por aeronaves não era permitido. Mas sair de lá sim. E o Sr. Tanaka tinha um helicóptero esperando em cima do cassino. Então Scott precisava de um plano para entrar em Las Vegas. E tinha Kate na zona de quarentena, que não falava muito com ele por alguns problemas que tiveram. Mas daria a ela 15 milhões. E aí mudou de ideia, dando uma carona para dentro do campo de quarentena. E lá teria a Coyote, que levaria para dentro da zona com muita facilidade. Mas Kate acabou descobrindo que sua amiga, que ela sempre encorajava para não ir, acabou ficando presa lá dentro. E agora forçou seu pai a levá-la. E Burt, um dos enfermeiros da quarentena, também iria, já que segundo a Coyote precisava de mais uma pessoa de confiança. E se tivesse alguma coisa para me reclamar até agora deste filme, era desta enrolação do começo. Mas a partir daí que as coisas começam a ficar bastante interessantes, pois o lance lá dentro não eram só uns zumbis humanos, e a primeira criatura que avistaram era um tigre que deram o nome de Valentine. É a porra de um tigre zumbi. Aí já é demais. Cagão. Aí nessa, Coyote explicou que existiam dois tipos de mortos-vivos: os trópicos, que não pensam e só querem carne humana, e os alfas, que eram zumbis inteligentes e civilizados. E dentro da zona tinham criado até uma sociedade. E para poderem passar, teriam um acordo: oferecer uma pessoa como oferenda. Então atirou no babaca do Butch, um enfermeiro que, segundo ela, abusava das garotas na zona de quarentena. E dariam ele para a rainha, uma zumbi inteligente que tinha a função de receber as oferendas naquela parte da cidade, cheirando a oferenda, e por enquanto deixariam eles passar, mas claro, seriam observados o tempo todo. E o enfermeiro foi levado até o rei, o primeiro zumbi que escapou da carga que estava sendo levada pelo exército. E detalhe, ainda seria papai, que realmente é algo impressionante para um filme de zumbi, mas era de poucas palavras e tinha um plano bacana para o enfermeiro babaca. Já o nosso grupo chegou ao cassino. Teriam que atravessar o caminho por mortos-vivos em estado de hibernação. Outro elemento raro em filmes de zumbi, mas para passar por eles só marcando o caminho com luminárias. E daí que Martin sabotou para uma garota chamada Chambers, que começou a desconfiar dele, que estava agindo de forma bastante estranha. Então mudou um dos localizadores e ela acabou se perdendo no meio daqueles zumbis em hibernação. E outro detalhe, acabou fazendo um barulho danado. E olha, a garota até que mandava bem na pistola e derrubou bastante zumbis. Só que Martin deixou ela presa e mesmo quebrando o vidro para escapar não teve jeito. Os zumbis a agarraram e Guzman teve que dar um fim para sua namorada. Caraca. E aí começamos a entender que o Sr. Tanaka já tinha enviado mais equipes para buscar aquela grana. E era mais uma informação que foi omitida por ele. Fora que o helicóptero que eles iriam sair de lá não era exatamente o prometido. E com certeza Martin escondia mais alguma informação. Mas seguir o plano era o objetivo. E depois de ligarem as luzes do cassino, o cofre estava à espera. E Ludwig teria que mostrar seu talento, onde tivemos uma visão de perspectiva bastante interessante, onde Van der Rohe explicou que aqueles corpos de outros ladrões tentando invadir eram eles em outra linha temporal, em um jogo de manipulação do Sr. Tanaka, fazendo jogar e repetir todas as vezes a mesma missão. Eu achei maneiro ele falando, mas era só um show-off para explodir o portão. Tudo começa de novo. Maneiro.
Uai! E lá fora, Martin e a Coyote avistaram a rainha novamente, cercando a entrada do cassino, que provavelmente ela queria mais alguma oferenda. E foi nessa que Martin a capturou, e o outro alfa, que estava querendo pegá-lo, a Coyote o matou. Mas o plano que ele disse para a Coyote, que ele iria pegar apenas o sangue dela, pois ela era uma zumbi alfa, mas na verdade arrancou a cabeça da rainha zumbi, pois segundo ele, a cabeça valia muito mais do que o sangue, e era um passo para criar um exército zumbi controlado por militares. Um lance bastante perigoso, ainda mais se descobrissem que a rainha dos zumbis tinha sido decapitada, mas o tal cofre provavelmente tinha algo ilegal, pois existiam armadilhas letais, e ao usarem um zumbi, as coisas realmente eram perigosas. E para piorar, o lançamento da bomba nuclear foi adiado. O que seria um dia, agora eles só tinham apenas 1h30. Outro problema era o helicóptero, que o motor estava bastante ferrado. E o cofre também era um problema, pois tinha um mecanismo de tranca aleatório. E como Scout atrapalhou Woodin, ele não poderia errar mais. Pois mais um erro, o cofre do Hans Wagner se trancaria para sempre. Fez eu estragar tudo, agora voltamos a estaca zero. Se fizer outra besteira, ele tranca pra sempre. Entendeu? Pra sempre. Eu tô brabo, mano. Então, para isso não acontecer, ele precisava de 30 minutos de absoluto silêncio. Só que o problema maior não era esse, e sim o King, rei dos zumbis, que encontrou sua rainha sem cabeça e provavelmente seu filho zumbi morto. E levando ele até o seu covil, tirou o feto da barriga da rainha, que realmente era uma nova espécie de zumbis. Só que segurando ele, percebeu que estava morto e as coisas não iriam ficar legais para os nossos amigos. Mas olha pelo lado bom, Ludwig, com seu poder de abrir cofres, conseguiu. E meus amigos, era muita grana. 200 milhões de dólares, isso em reais daria hoje incríveis R$1 bilhão. Tudo isso em notas vivas. E com certeza, ninguém ali ficou triste. Pelo contrário, estavam bastante animados. E Maria tinha um lance com o Scout. E nem era pela grana, e sim por estarem juntos. Mas Kate ainda queria resgatar sua amiga, que tinha sido levada pelos zumbis, que por sua vez estavam sedentos para pegar os ladrões, comandados pelo rei zumbi em seu cavalo zumbi e com seu tigre zumbi. É muito zumbi, não é não? É verdade. E finalmente a parte que eu estava esperando, a zumbizada a atacar. E não poderiam começar já pelo drama, pois a primeira pessoa que eles matam é Maria, quebrando o pescoço dela na frente de Scout. Mas tá louco, né? Elevador em uma cidade zumbi é no mínimo 10 metros, né? Mas Scout era experiente em matar zumbis. O lance era sobreviver ali, pois Martin era mais pilantra ainda, pois a cabeça da zumbi valia 3 vezes mais do que a grana do cofre. E ele iria matar a piloto e ir embora daquele lugar, deixando eles presos no andar do cofre. Que olha só, essa revelação merece uma pausa. Sério, fizeram um plano para abrir um cofre mais difícil do mundo, com a quantidade absurda de dinheiro, para revelar que o mais importante era a cabeça de um zumbi. Agora eu sei de onde vem tanta crítica desse filme. Porcaria, né, Spy? Mas ok, ainda temos o elemento da ação, pois o andar foi todo tomado e ele apareceu, o rei dos zumbis buscando vingança, e ainda tinha uma proteção na cabeça, mostrando o quanto era forte. E o nosso amigo Van Rose sentiu na pele a força do rei, que se não fosse Ludwig salvá-lo, iria morrer facilmente para ele. E para salvar o seu amigo, prendeu ele dentro do cofre do Hans Wagner, mas infelizmente foi pego pelo rei, e como estamos falando de ladrão que rouba ladrão, Martin também foi roubado, pois a Coyote trocou a cabeça da zumbi rainha por um contador de notas. E Martin se lascou legal, pois o tigre branco zumbi estava o esperando, e foi um gatinho nada legal com ele. E mesmo merecendo, foi bem cruel com Martin.
Nossa senhora! É, só que os camisa amarela têm que morrer em filmes assim, né? E o próximo foi Mike Guzman, no que até conseguiram sair dos cofres, mas dar bobeira na frente dos zumbis é fatal. E foi isso que ele fez, sendo mordido pelos mortos-vivos. Então o jeito era se sacrificar e granada pra cima dos mortos-vivos em uma baita explosão. Só que, meus amigos, só faltavam 15 minutos para uma bomba nuclear cair em Las Vegas. E Kate ainda estava à procura de sua amiga. E os únicos que chegaram ao terraço foram a Coyote e Scout. E claro, logo atrás deles na bota, o rei zumbi. Mas a cabeça da rainha era a chance de uma chantagem, apontando uma arma para ela até que Scout conseguisse escapar vivo daquele lugar. E olha, até que foi um sacrifício interessante, mas o rei cravou ela no container e, como sabia que iria morrer, deu o troco, jogando a cabeça da rainha de cima do prédio. Já era. E não tinha mais grana e nem equipe, e muito menos tempo, pois só tinham 9 minutos para encontrarem Kate, que por sua vez reencontrou sua amiga e sua filha no prédio do Rei Zumbi, e sabia muito bem que eles iriam estar lá. E mais uma caçada no escuro, e correndo o risco de a qualquer momento um zumbi alfa aparecer e atacá-los, pois além de Burt aparecer e matar a filha de sua amiga, o Rei Zumbi já estava lá, e chegou mais rápido que o helicóptero, por sinal. Mas Scout deu de cara com ele, dando um jeito no Rei Zumbi por enquanto. Só que o bicho não morre fácil. E depois de chegarem ao terraço e o helicóptero voltar para salvá-los, ele apareceu e era mais um passageiro dele. Só que tá, e agora? Bom, agora era lutar pela vida ou pela morte contra um bicho invencível, uma piloto baleada e prestes a serem desintegrados por uma bomba nuclear. Coisa pouca, né? Sim. Só que o drama maior era Scout mordido pelo Rei Zumbi. Mas uma pistola ele ainda tinha. E com bastante esforço, rendeu uma baita cena maneira. Com essa queda, provavelmente ninguém sobreviveu. Mas Kate, olha só, estava inteira. E Scout entre a vida e a morte certa, dando um pouco de dinheiro que conseguiu pegar no cassino e se despedindo de sua filha, em uma das missões de roubo de filme mais zoadas da história. E claro, o final triste de Scout virando um zumbi e uma bala em sua testa, dada por sua filha para resolver o problema. Só que ao som de zombies dos The Crawlers, mostrou que o cofre do Hans Wagner não era só resistente a uma explosão nuclear, como protegia da radiação. Pois Van Rose saiu dos escombros com mochilas cheias de dinheiro e tá aí outra pausa. Sério mesmo? Já que o maldito do cofre era tão resistente assim, era só esperar explodirem a cidade e buscar a grana. Ah não, véi. Eu sou obrigado a falar. Porcaria! Desculpa! Mas ok, ele voltou para a cidade, alugou um jatinho pagando à vista e queria brindar sua sorte com muito champanhe de estar vivo. Só que bom, ele não estava tão vivo assim. E em direção à cidade do México, as coisas iriam ficar interessantes, pois ele foi mordido e com certeza viraria um zumbi inteligente e assassino. Enfim. Acreditem, eu só fui assistir esse filme hoje pra gravar o vídeo pra vocês. E na época eu não entendi as críticas em cima do Snyder sobre a história em si. E olha, a produção é maneira, efeitos legais, condições diferentes para zumbis que até são inteligentes, civilização até bem que organizada e até animais. Coisas novas para inovar em filmes de zumbis que a gente sempre quer ver. Só que os furos de roteiro desse filme é de arrancar os cabelos. Um objetivo mais merda que o outro, sem sentido algum, um bilionário querer caçar uma cabeça de zumbi, mentindo sobre um dinheiro, que a cabeça poderia ser a missão principal, e aí provavelmente toda a equipe sobreviveria. E detalhe, se as coisas se complicassem, era só ficarem dentro do cofre do Hans Wagner, esperar a bomba cair e pronto, sairiam ricos e vivinhos da Silva. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!